O livro de Enoque, uma obra proibida da Bíblia, revela fascinantes mistérios de nossa história. O manuscrito de Enoque começa com um aviso impactante dirigido à humanidade e aos anjos caídos que corromperam a terra com libertinagem, derramamento de sangue e feitiçaria. Este extenso livro proibido foi escrito aproximadamente há 200 anos, com os registros mais antigos datando de cerca de 300 anos antes de Cristo e os mais recentes de cerca de 100 anos antes de Cristo. A Bíblia, uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, tornou-se o livro mais vendido da história, com mais de 6 bilhões de cópias distribuídas por todo o mundo. Ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, apresentando diversos personagens, mas nenhum tão enigmático quanto Enoque. Enoque é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. De acordo com a história, ele nasceu depois que Caim matou seu irmão Abel e fugiu para a terra de Nod, onde se relacionou com uma mulher desconhecida. Dessa relação nasceu Enoque. A trajetória de Enoque está repleta de mistérios. Alguns trechos da Bíblia o apontam como membro da 7ª geração de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. De acordo com algumas interpretações, Deus preservou Enoque do dilúvio e da morte, permitindo-lhe caminhar ao lado de Deus até o paraíso, tornando-o imortal. Essas narrativas deram origem a várias lendas judaicas. No livro de Gênesis, menciona-se que Enoque viveu 365 anos, o que gerou especulações sobre sua imortalidade e sua relação com Deus. As explicações sobre Enoque e sua história ainda são debatidas e envoltas em mistério até os dias de hoje. O fato de ele não ter sido incluído nos livros canônicos da Bíblia continua despertando curiosidade e questionamentos sobre o que sua obra poderia revelar sobre a origem e a natureza humana. O livro de Enoque, um texto que revela segredos silenciados pela Igreja, foi removido do cânon bíblico judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Segundo as escrituras antigas, Enoque era descrito como o guardião de todos os tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono de Deus. Dentro deste livro é abordada a história dos anjos caídos que pecaram ao se envolverem com mulheres terrenas e revelaram mistérios celestiais ainda não compreendidos pela humanidade. A proibição do livro provavelmente também se deve às profecias sobre o próprio Cristo que ele continha. Ao longo do vídeo, você descobrirá qual é o livro mais misterioso e sagrado da história espiritual da humanidade que tem preocupado a Igreja. Enoque, uma figura enigmática do Antigo Testamento, é mencionado em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, onde é descrito como alguém que andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Uma história popular sugere que Enoque poderia ser o mesmo que o enigmático rei e sacerdote Melquisedeque. Os apócrifos cristãos foram criados para esclarecer os mistérios e lacunas deixados pelas escrituras oficiais. Enoque é acreditado com a invenção da escrita e da astrologia, além de ser reconhecido como líder religioso, profeta e sábio, que tinha uma conexão direta com Deus. Muitos padres da Igreja, incluindo Agostinho, Ambrósio, Basílio, Crisóstomo, Cipriano e Gregório de Nissa, escreveram sobre ele com grande admiração. Seus escritos frequentemente citam o livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente o seu uso como escritura sagrada. No livro de Gênesis, ele é enumerado como o 7º dos 10 patriarcas antediluvianos, cada um com uma vida longa de vários séculos. O breve relato de Enoque em Gênesis capítulo 5, versículo 24, conclui com a enigmática declaração de que ele não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Essa história demonstra a profunda dedicação de Enoque ao Senhor e continua a fascinar e despertar curiosidade ao longo dos séculos. O tratamento especial dado a Enoque pelo Senhor é um emocionante testemunho de seu amor.
Algumas teorias sugerem que Enoque foi levado vivo para o reino de Deus, tornando-se um de seus anjos. Com base nas palavras "não experimentou a morte", agora vamos examinar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que eles contêm e por que podem ser perturbadores para algumas pessoas. O primeiro livro, intitulado Livro dos Vigilantes, escrito por volta de 300 anos antes de Cristo, descreve os vigilantes ou anjos guardiães que se relacionaram com mulheres humanas, dando à luz os nefilins, como mencionado em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. O livro também relata as viagens de Enoque aos céus e começa com uma introdução que o apresenta como um homem justo cujos olhos foram abertos por Deus para ver as visões que o santo lhe enviou no céu. Neste livro, Deus desce à terra com seus exércitos no Monte Sinai para julgar a humanidade, e tudo acontece de acordo com o tempo predestinado por ele. A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semasa, o líder, persuade os outros a terem filhos com mulheres humanas, o que resulta na criação dos nefilins, gigantes que causaram caos e destruição na terra. O livro também aborda o treinamento corrupto que os homens receberam dos anjos caídos, especialmente Azazel, que lhes ensinou a fazer armas e joias com materiais terrenos. Esses escritos apócrifos são considerados fascinantes e misteriosos, e embora não façam parte do cânon oficial, oferecem informações adicionais sobre a história e a espiritualidade da humanidade, despertando o interesse e o estudo de muitas pessoas. Os eventos tomaram um rumo sinistro quando os anjos caídos começaram a ensinar habilidades proibidas aos seres humanos. Samassa revelou encantamentos e extinções. Armus compartilhou soluções para encantamentos. Kis ensinou astrologia. Kocabe trouxe conhecimento sobre as constelações. Ezequiel revelou os segredos das nuvens. Arquel ensinou sobre os signos da terra. Chamel os signos do sol, e Sariel desvendou o curso da lua. Diante dessa situação, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel intercederam diante de Deus para que ele julgasse tanto os habitantes da terra quanto os anjos caídos. Deus enviou Uriel para advertir Noé sobre o iminente dilúvio e instruí-lo sobre o que fazer. Então Deus ordenou: "Vá a Noé e diga-lhe em meu nome. Esconda-se e revele a ele o fim que está por vir, quando toda a terra será destruída por um dilúvio que varrerá tudo o que nela está." Noé recebeu a instrução de Deus para salvar a si mesmo e sua família, assim preservando sua descendência para todas as famílias do mundo. Rafael foi enviado para capturar Azazel, Gabriel recebeu instruções relacionadas aos nefilins e Miguel foi encarregado de aprisionar os anjos caídos. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são conhecidos como o Livro dos Provérbios. Neles, discute-se a tese de que este livro se baseia no Livro dos Vigilantes, complementando e desenvolvendo a ideia do juízo final e da escatologia. O livro não trata apenas do destino dos anjos caídos, mas também dos reis malvados da terra. Chama a atenção o uso da expressão "filho do homem", para se referir ao herói escatológico, também chamado de justo, escolhido e Messias. Ele se sentará no trono da glória no juízo final. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem, como um título específico nas escrituras hebraicas, é encontrado no livro de Enoque. Isso pode ter influenciado a cristã primitiva e o uso deste título pelos primeiros seguidores da fé cristã. O livro astronômico, encontrado em 4 edições fragmentárias entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, contém descrições do movimento dos corpos celestes e do conhecimento cósmico revelado por Enoque durante suas viagens ao céu, guiado pelo anjo Uriel. Esses escritos oferecem uma visão fascinante da cosmologia e do conhecimento celeste sob a perspectiva de Enoque.
O livro astronômico também traz consigo um calendário solar mencionado no livro dos Jubileus e utilizado pela seita do Mar Morto. Esse calendário consistia em um ano de 365 dias, dividido em 4 estações, cada uma com 91 dias. Cada estação era composta por 3 meses de 30 dias, seguidos por um dia adicional ao final do 3º mês, resultando em exatamente 52 semanas por ano. Curiosamente, todas as estações e anos sempre começavam em uma quarta-feira, o 4º dia da criação, como é descrito no livro de Gênesis, o dia em que foram estabelecidas as luzes celestiais, as estações, os dias e os anos. No livro chamado Suenos, encontramos visões da história de Israel, abrangendo desde eventos antigos até o que muitos interpretam como a Revolta dos Macabeus, datada do período Macabeu, cerca de 63 a 142 anos antes de Cristo. Algumas tradições, incluindo a Igreja Ortodoxa Etíope, acreditam que foi escrito até antes do dilúvio bíblico. Dentro deste livro, as visões e representações alegóricas da história de Israel fazem uso de animais como símbolos para os seres humanos e dos próprios seres humanos como símbolos para os anjos. A próxima parte consiste em uma exortação, que é uma breve lista de instruções sobre como seguir a justiça, dadas por Enoque a seu filho Matusalém. Isso serve como uma transição para a subsequente, que é uma carta. A primeira parte da carta descreve a sabedoria divina, a recompensa final para os justos e o castigo dos ímpios, além dos 2 caminhos distintos da justiça e da injustiça. O livro de Enoque contém 6 oráculos contra os pecadores que testemunham contra eles e revelam a certeza do destino após a morte. Em seguida, encontramos a parte intitulada O Nascimento de Noé, que nos fragmentos de Qumran é apresentada como um apêndice separado do texto anterior por uma linha em branco. Nesta, o dilúvio é abordado e como Noé nasceu com a aparência de um anjo. Por último, temos a conclusão que não está em Qumran e é considerada a obra do último editor. Esta parte enfatiza a geração da luz em oposição aos pecadores que estão condenados às trevas. Uma das razões pelas quais o livro foi proibido e ignorado pela religião oficial pode ser sua advertência inicial à humanidade sobre o juízo divino e o destino dos indignos de salvação. Além disso, o livro explica a origem dos gigantes sanguinários, conhecidos como Nefilins, mencionados em Gênesis, e como Deus advertiu Noé sobre o dilúvio, salvando-o a ele e seu povo. As crônicas das viagens de Enoque pelos reinos celestiais, que contém detalhes sobre os poderes divinos e o castigo destinado aos corruptos, também podem ser vistas como perturbadoras pela Igreja. Alguns relatos presentes nesses escritos mencionam abertamente a presença de seres estranhos com tecnologia avançada que visitaram a Terra, o que poderia ter causado desconforto e levado à sua proibição pela Igreja. As minuciosas descrições contidas no livro poderiam ter sido interpretadas como uma ameaça à autoridade e às crenças estabelecidas, resultando em sua exclusão da Bíblia. Essas entidades compartilharam sua tecnologia avançada com seus descendentes híbridos, o que se tornou uma grande desvantagem para a humanidade. O livro de Enoque esclarece como todas as evidências desse evento foram apagadas pelo dilúvio. É inegável que este livro contém informações turbadoras, levantando a questão de uma possível visita de antigos seres extraterrestres à Terra. Quem eram essas entidades com as quais Enoque entrou em contato durante suas viagens ao céu e de volta? Algumas teorias especulam que poderiam ter sido governantes de uma sociedade alienígena. Essas são questões que muitos não exploram abertamente, uma vez que esses escritos foram negados e rotulados como apócrifos. Embora a verdade possa não estar clara neste momento, podemos esperar que mais informações intrigantes venham à tona.
O livro de Enoque oferece uma visão única e perturbadora da espiritualidade e da história da humanidade, revelando aspectos que foram deliberadamente excluídos dos textos canônicos. Ao explorar os 5 volumes escritos por Enoque, somos confrontados com narrativas que desafiam as interpretações tradicionais e abrem portas para um entendimento mais amplo de nossa origem e destino. À medida que mergulhamos nas profundezas do livro dos vigilantes, do livro astronômico dos Suenos e das outras partes que compõem essa obra proibida, somos levados a questionar o motivo pelo qual a Igreja optou por excluí-la do cânon oficial. Será que Enoque estava realmente em contato com seres celestiais? Suas visões revelam uma compreensão avançada da cosmologia e da natureza divina? A proibição do livro de Enoque destaca a complexidade e a controvérsia que envolvem não apenas a história espiritual, mas também a relação entre o divino e o humano. Enquanto exploramos esses escritos apócrifos, somos desafiados a questionar o que foi perdido ao longo dos séculos e a reconsiderar a narrativa convencional da história da humanidade. Em conclusão, o livro de Enoque permanece como um testemunho silenciado, guardando segredos que desafiam as estruturas estabelecidas. A história de Enoque, suas viagens celestiais e as revelações sobre os anjos caídos continuam a intrigar e fascinar aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do desconhecido. O que mais poderia estar escondido nas páginas deste livro proibido? A resposta permanece um mistério, esperando ser desvendado pelas mentes curiosas que se aventuram além dos limites impostos pela tradição e dogma.